1 Crônicas, capítulo 7. Minhas escolhas definem a minha história. Vamos falar juntos? Minhas escolhas definem a minha história. Mais uma vez. Minhas escolhas definem a minha história. Amém. 1 Crônicas 7, a partir do versículo 20. Diz assim: Estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade e pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher, ela engravidou e deu à luz um filho. E ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seerá. Foi ela que fundou Bet-Oron Alta e Bet-Oron Baixa e também Uzem-Seerá. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, estamos diante da Tua palavra aberta, diante de nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar profundamente aos nossos corações, renovando, restaurando, ó Deus, aquilo que o Senhor tem como projeto de vida para cada pessoa que aqui está nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Se você, como a maioria das pessoas, quando começa a ler genealogia, você pula, não é? Ou você pula a genealogia, ou você lê rapidinho, passa direto, porque são os nomes muito diferentes daqueles que a gente está acostumado. São os nomes esquisitos, que a gente nem consegue ler direito, a gente não consegue pronunciar direito. E aí a gente fica pensando, mas meu Deus, por que tem isso na Bíblia? Você nunca se perguntou isso? Por que tem esse monte de nome na Bíblia? Acontece, querido, que, em primeiro lugar, Deus é um Deus de detalhes. É um Deus organizado. É um Deus que gosta de registros. É um Deus que gosta de que a história nossa, a história da humanidade, a história do seu povo ficasse registrada. E em segundo lugar, porque no meio desses registros, que todos são importantes, tem ali sempre destaques especiais. Um nome que carrega muito mais do que um nome. Um nome que carrega uma história. E muitas vezes são histórias que são assim, ditas de maneira muito resumida. Não é como a história de Abraão, como a história de José, de Davi, não é? Que são histórias que a gente conhece assim, muitos detalhes e muitos nuances das histórias deles. Mas nas genealogias, de repente pula um nome, o autor bíblico vai destacar um nome, e ele vai falar ali 2, 3 palavras sobre aquele nome. Mas sempre que isso acontecer, peça que o Espírito Santo revele ao seu coração por que isso está acontecendo. E eu quero caminhar aqui com você hoje, nesse trecho aqui de Crônicas, que fala sobre os descendentes de Efraim. Quem sabe quem foi Efraim? Quem lembra? Quem é bom de Bíblia aí? Quem era Efraim? Filho de quem? Filho de José, né? Filho de José do Egito. José do Egito teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Efraim era o caçula. No entanto, na hora que Jacó foi abençoar os seus netos, os filhos de José, Jacó falou que Efraim iria se sobressair a Manassés, embora ele fosse o caçula, né? Você sabe que naquela época, naquela cultura, o filho primogênito, o filho mais velho, era aquele que herdava uma porção dobrada da herança, tanto a herança material, como o legado espiritual da família. Quem carregava esse legado era o filho mais velho, que deveria ser
Manassés. Mas no caso foi Efraim o escolhido, porque Deus sempre inverte, né? Não sempre, mas muitas vezes Deus gosta de escolher as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então Ele pega o mais fraco, o mais improvável, a história mais maluca, para ali transformar e fazer algo glorioso e grandioso para o reino de Deus. E por isso Deus escolheu Efraim. Se você prestou atenção nesse texto, você percebeu que Efraim, embora sobre ele pairasse a bênção de Deus, ele foi o escolhido, né, para carregar a bênção, o nome de Jacó. Jacó adotou Efraim e Manassés como seus próprios filhos. E embora Efraim tivesse sobre ele essa bênção, essa herança, você lembra quem era José do Egito? Você sabe a história de José, tudo que José fez. Ele era filho do cara, era filho do homem, né? Então sobre ele existia toda essa história linda, essa bênção maravilhosa. Mas sobre a vida de Efraim, ocorreu uma tragédia. Algo muito triste, que ninguém esperava, que José não esperava, nem Efraim, nem Manassés, nem nenhum dos seus irmãos, Judá, Issacar, Zebulon, não é? Benjamim. Ninguém esperava que isso acontecesse numa família que foi separada por Deus para ser referência para as nações, que são os descendentes de Abraão. Que através dessa família viria o Messias. Então era um povo separado, era um povo escolhido, era um povo eleito. Mas dentro dessa família, o que aconteceu? Versículo 22, 21, finalzinho do 21. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam fazer o quê? Roubar gado. Quem eram esses meninos? Eram meninos pobres? Eram rapazes que estavam desprovidos de alimentos? Será que eles estavam com fome? Por que eles foram roubar boi na cidade vizinha? Dentro do povo inimigo, inclusive, que era o povo inimigo de Israel, a cidade de Gate. Eles tinham tudo à sua disposição. Eles tinham o ensino, eles tinham a lei, eles tinham os princípios, eles tinham Deus, eles tinham recursos financeiros, eles tinham herança, eles tinham terras, eles tinham rebanhos. Mas preste atenção nessa primeira lição que Deus quer colocar no seu coração nessa noite. Quem não reconhece o que tem, fica sempre de olho no que os outros têm. Quem não reconhece a sua própria identidade, quem não reconhece as bênçãos que Deus já liberou sobre a sua vida, fica sempre olhando no que o outro tem, desejando o que o outro tem, se comparando, se rendendo à inveja, se rendendo a coisas que são inúteis e que levam para um caminho de perdição, de tragédia, de erro. Esses meninos tinham tudo o que eles queriam, mas eles foram roubar gado do vizinho. Então, queridos, em nome de Jesus, olhe para aquilo que você já tem, valorize aquilo que você já tem, aquilo que Deus já te deu, a sua família, a sua casa, os seus dons, os seus talentos, as coisas que você já recebeu de Deus, as bênçãos, o perdão, o galardão, as promessas. Não tire o olho daquilo que Deus já te deu. O que Deus te deu é para você, o que Deus deu para o outro é para o outro.
E quanto tempo a gente gasta muitas vezes nas redes sociais, olhando o perfil de um, de outro, e seguindo fulano, seguindo cicrana. Ai, porque ela lançou o perfume tal, então eu vou comprar o perfume tal, que é da cicrana, que é uma influenciadora famosa, e vou querer o seu shampoo, e vou fazer a coisa que ela faz. E, sabe, a gente fica se comparando com as pessoas, querendo daquilo que os outros têm, enquanto que a nossa própria herança fica lá as moscas, apodrecendo, estragando, estagnando. Então, em nome de Jesus, não seja como Ezer e Eleade, que foram roubar gado no vizinho. E lá o que aconteceu? Eles foram mortos. Os vizinhos olharam, pegaram eles com a boca na botija, né, no flagra, e fizeram o quê? Era um povo inimigo, era um povo hostil. Gate, se vocês se lembram, era a cidade de Golias. Era a cidade dos filisteus. Eles eram inimigos do povo de Deus, sempre foram. Então, na hora que eles viram os filhos de Efraim, os netos de José, dentro das terras deles, querendo roubar o gado deles, eles não levaram para julgamento. Eles não levaram de volta. Falaram: olha, Efraim, seus filhos, né, estavam aqui nas minhas terras. Não. Eles mataram, provavelmente a pauladas, provavelmente torturaram. E essa notícia chegou aos ouvidos de Efraim. E aí, como que foi a reação do pai? Versículo 22. Efraim chorou muitos dias por eles, seus parentes vieram consolá-lo. Depois, no 23, diz que ele teve outro filho, chamou esse filho Berias. O que significa Berias? Berias significa desgraça. Berias significa as coisas não vão bem. Significa que Efraim sucumbiu à sua dor. É claro que nenhum pai gostaria de receber uma notícia dessa dos seus filhos. Descobrir que seus filhos eram ladrões, não tinham caráter, descobriu que seus filhos tinham feito escolhas erradas, e ainda por cima foram assassinados por isso. É claro que ninguém ficaria feliz diante dessa notícia. É claro que Efraim tinha todo o direito de chorar, de enfrentar o luto, de atravessar o luto, mas acontece que o luto de Efraim não passou. Ele não conseguiu superar, talvez por culpa, talvez por vergonha, talvez por decepção, por frustração. A Bíblia não dá detalhes, mas a questão é que a angústia de Efraim foi além da conta, foi além do limite. Ele chorou por muitos dias, a ponto de os seus parentes, os seus irmãos precisarem vir consolá-lo depois do tempo do luto. E mesmo depois que já tinha passado muito tempo, ele teve outro filho. Que nome ele colocou nesse filho? As coisas não vão bem. Efraim não conseguiu se recuperar. Sobre ele estava a bênção de Deus. Não esquece isso, não perca isso de vista. Sobre ele estava a bênção de Deus, a promessa de Deus. Ele tinha uma história. A família dele tinha uma história. A família dele tinha promessa. Seu avô, quando colocou a mão sobre ele, falou: de ti virão muitas nações, povos poderosos virão sobre você, Efraim. Você vai ser uma tribo poderosa na terra. Mas ele tirou os olhos das promessas. Ele tirou o olho daquilo que Deus já havia dado para ele. E ele focou na sua dor. Ele deu mais importância para aquilo que deu errado, do que para aquilo que poderia dar certo, do que aquilo que já tinha dado certo. Ele não se recuperou. E quantas vezes a gente também cai nesse mesmo erro? Queridos, nós temos aqui muitos jovens, muitos adolescentes. Algumas pessoas mais experientes aqui como eu, sabem que viver não é fácil, não é? Viver traz dores, viver traz decepção, viver traz frustrações,
traz muitas vezes tragédias, mesmo nos lares, nas casas que estão debaixo da bênção de Deus. Ninguém está imune a tragédias, ninguém está imune a situações dolorosas e tristes. O mundo jaz no maligno, nós estamos aqui cercados de pessoas imperfeitas. Nós somos pessoas imperfeitas. Nós vamos decepcionar muitas pessoas e as pessoas vão nos decepcionar. Então a tristeza, as decepções, as frustrações, tudo isso faz parte da nossa vida. E quanto antes você aprender isso, melhor. Porque muitas vezes o que acontece, a gente quando é muito jovenzinho, e a gente muitas vezes dá ouvido para os gurus da internet, que hoje nós temos muitos. E aí esses gurus da internet, esses falsos mestres, falam o quê? Se você está em Deus, você vai declarar, e você vai crer, e você vai repetir isso, olhando para o espelho, e tudo na sua vida vai dar certo, você vai prosperar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e o mal não vai te alcançar, e coloca um monte de coisas, e a gente fica pensando, uau, eu sou inquebrável, eu sou imparável, ninguém vai me deter. Talvez era essa a ideia de Efraim. E aí quando a tragédia se abateu sobre a sua casa, a dor foi tão grande, a decepção foi tão grande, que ele não conseguiu mais se levantar. Mas queridos, quando Deus permite, presta atenção aqui, quando Deus permite que venha a tragédia, que venha a dor, que venha o problema, que venha o luto, quando Ele permite as coisas ruins e tristes sobre as nossas vidas, Ele está nos moldando. Ele está nos fortalecendo, Ele está firmando as nossas raízes, aprofundando as nossas raízes, nos dando estrutura, nos fortalecendo e nos preparando para os desafios que virão e para as bênçãos que virão. Quem aqui malha, faz musculação, faz crossfit, faz alguma coisa, crossfit? Um bocado, né? Olha só que benção. Gente, como que é? É gostoso? Você vai lá, né? Pega lá o pezinho, tranquilo. Vai lá com a mão só, né? Cantando, louvando a Deus, né? Igual as meninas aqui dançando. Hey, oh, e andar pra cá, com pezinho pra cá, e pezinho pra cá. Aí toma ali uma aguinha, um refrigerante. É assim? É duro, é difícil, exige esforço, exige suor. Você fica, ai, não aguento mais. Aí vai lá, não, só mais 10. Aí vai mais 10. Mas só a partir disso que os seus músculos vão ficar fortes o suficiente para que quando você tiver 50, 60 anos de idade, você conseguir sentar e levantar de uma cadeira sem precisar de ajuda. Você entende isso? Você vai conseguir subir um degrau sem precisar de ajuda. Porque os seus músculos foram treinados, os seus músculos foram fortalecidos. E isso exige esforço. Então, as provações, os problemas, as tragédias que muitas vezes acontecem na nossa história, é esse preparo, é como se os nossos músculos espirituais fossem sendo fortalecidos para que chegar na glória, no céu, quando nós estivermos já diante de Deus, nossa fé vai estar no ponto certo. Quando uma pessoa vier nos pedir ajuda, a gente vai estar pronto para ajudar. Quando precisar de vencer um desafio, enfrentar uma situação, os nossos músculos estarão fortes, porque nós fomos treinados, forjados no fogo. Quando a gente vê a história dos heróis da fé, lê Hebreus, a história dos heróis da fé, todos eles tiveram provações terríveis. Então, em nome de Jesus, não sucumba diante da provação. Se você está lá levantando um peso de 30 quilos, 50 quilos, você vai conseguir. Aquilo tem um propósito. Nada do que Deus faz na nossa vida é sem propósito. Deus não desperdiça uma dor.
não desperdiça nada que acontece na nossa história. Então, em nome de Jesus, em frente, de cabeça erguida, chore se for necessário, chore, lamente, mas lembre, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da sua vida. A promessa de Deus continua sobre você, sobre a sua história, sobre a sua descendência. E Deus é fiel para nunca se afastar. Não seja como Efraim, que colocava os olhos mais como os filhos dele, né? Mais no que ele não tinha do que no que ele tinha. Valorize as coisas que você tem. Aí, nessa história, né? Nessa genealogia, que aí para falar dos filhos de Efraim, fala do Berias que nasceu e recebeu esse nome horroroso. Aí vai falar de uma mulher. Será. A gente está falando de nome diferente, né? Será é o nome da menina. Essa Será, há mais de 3.000 anos atrás, o que essa menina fez? O que ela fez? Versículo 24. Foi ela que fundou Bet-Horon Alta, Bet-Horon Baixa e também Uzem-Será. Essa menina fundou 3 cidades. 3 cidades. Pensa numa mulher. Pensa numa menina. Gente, aí eu fico pensando nessa história e nessa mulher que cresceu da mesma maneira como seus irmãos cresceram, ouvindo as histórias de José, dos seus tios, conversando com o tio Judá, né? Com o tio Dan, com o tio Issacar, né? Ouvindo a história lá de como que foi as pragas no Egito, e como que foi todas as coisas lá da história deles, de como eles, as pragas do Egito não, de como eles saíram de Israel e foram lá para o Egito, de como eles construíram as cidades deles lá no Egito, e ouvindo como Deus se manifestou para Abraão, como Deus se manifestou para Isaac, todas as maravilhas que eles viveram, que seu avô, seu bisavô viveu. E aí acontece essa tragédia na família. E aí ela poderia, qual que seria o caminho mais curto, o caminho mais fácil, o caminho mais óbvio? Porque imagina o que falavam dela na cidade, quando ela passava. Ih, essa menina aí, você viu o que aconteceu com os irmãos dela? Você viu como é a situação que o pai dela está lá na casa dela? Ixi, está lá, ó, não toma banho, não sai de casa, não cuida mais da plantação, não cuida mais do gado, está lá desgostoso da vida. Ixi, o irmão dela, o irmão que nasceu, ixi, chama desgraça. Essa mulher aí, ixi, coitada. Ela era vista, com certeza, por muitos como a coitada. Coitada, olha, o que aconteceu com ela, que triste a história dela. E aí, qual seria o caminho mais óbvio? Essa menina se olhar no espelho e falar o quê? Realmente, né? Deu tudo errado. Senhor, onde está a promessa? A promessa que o Senhor deu sobre o meu pai, sobre os descendentes do meu pai. O que aconteceu com as promessas? Quem nunca orou assim? Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? O Senhor prometeu tantas coisas para mim, eu sou fiel ao Senhor, eu tenho procurado andar nos teus caminhos, e aí agora acontece isso comigo, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Não é errado perguntar, gente, não é errado questionar. A gente pode perguntar para Deus as coisas, sabendo que provavelmente Ele não vai responder. Porque Deus não está preocupado em matar a nossa curiosidade. Deus está preocupado em forjar o nosso caráter, em nos ensinar o caminho, o trajeto, o destino, a missão que Ele
tem para nós. Muito mais do que responder aos nossos questionamentos. Então ele não vai perder tempo com coisas que para ele não têm importância. Então você pode perguntar, até a título de desabafo. Como Jó perguntou, né? Provavelmente vocês já conhecem a história de Jó, já leram sobre ele, já ouviram sobre ele. Jó perguntou muito, questionou muito, e Deus nunca repreendeu Jó por ter perguntado. Deus só não respondeu. Não deu as respostas que ele queria. Nós sabemos o que aconteceu. Por que aconteceu tudo com Jó? Se você não sabe do que eu estou falando, depois leia o livro de Jó na Bíblia. Mas Deus não respondeu para Jó. Mas Deus falou para Jó o que Jó precisava ouvir. Então, a Será, ela fez o quê? Ela resolveu fazer a diferença. Não. As pessoas estão me chamando de coitada. As pessoas estão falando que a minha família está uma desgraça. As pessoas estão falando que Deus nos abandonou. Mas eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. E qual era o plano de Deus para Será? Será, você vai ser uma dona de casa. Será, você vai ser uma vendedora de tecidos. Será, você vai ser uma pastora de ovelhas. Tudo isso, gente, seria muito bom. A questão não é o tamanho do sonho, o tamanho do projeto, mas a diferença está em nós fazermos esse projeto com excelência. Mas aí, para uma gíria que a gente tinha antigamente, né, para arrebentar a boca do balão, a Será chutou alto. Eu vou ficar aqui vendendo tecido, nada. Eu vou ficar cuidando dos gados do meu pai, nada. Eu vou construir cidades. Ela identificou uma necessidade. E ela foi atrás do seu sonho. Ela foi atrás daquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Esses lugares aqui precisam de cidades. Essas pessoas aqui precisam de casas. Esse lugar aqui está precisando. E aí o que eu vou fazer? Eu vou construir. Mas não tem. Não tem, pastor Zacarinho. Não tem paciência, né? Vamos ficar aqui esperando. Não tem? Então vamos fazer. Quem vai fazer? Berias vai fazer? Efraim, Manassés, Judá? Quem vai fazer? Eu vou fazer. Mas você é mulher. Você é mulher, menina. Há 3.000 anos atrás, lá no Oriente Médio. Tem noção do que essa menina passou? Para ter essa coragem, para conseguir construir 3 cidades. Sabe o que eu acho que aconteceu, Vanderlei? Eu acho que ela sentou lá, debaixo da figueira. E acho que ela ficou jogando tigrinho. Eu acho que foi assim. Ela ficou lá, sabe? Jogando tigrinho, apostando lá, até que ela ganhou muito dinheiro. E ela falou, olha, agora eu vou comprar 3 cidades. Será que foi assim? Será que ela falou para alguém lá, para o mais poderoso, para ajudar, para o primogênito lá? Falou, olha, vai lá. Né? Tem um aqui que depois nem fala mais o nome dele, que é o tal de Sutela. Olha, tem que construir cidade, vai lá construir. Será que ela mandou outra pessoa fazer? Ela passou pelo processo. Quem aqui já construiu alguma coisa? Um muro, um jardim, uma coisa pequena que seja, uma praça. Sabe o trabalho que dá, não é? Então imagina o processo que essa menina teve que passar. O que ela precisou pensar, estudar, pesquisar, qual o melhor terreno, quais os melhores materiais. Ela precisou investir tempo em planejamento. Ela precisou investir tempo estudando.
Aí a menina estava lá trancada no quarto o dia inteiro. E o pai já não estava nem aí mais, né? Porque o pai estava lá chorando. E as pessoas preocupadas. Ai, mas que será que Será está fazendo? E a Será estava o quê? Estudando, planejando, preparando, pedindo ajuda do alto. Queridos, pense lá na frente. Como o Venilson sempre tem uma expressão. Ele fala, estica a linha. O seu futuro você está construindo agora. Tenha você 13 anos, 15, 50, 60. Você está construindo os seus próximos anos. Então você precisa pensar lá na frente. O que quer que Deus quer que você faça, você precisa se preparar para aquilo. Então a Será se preparou, planejou. Ela soube também trabalhar com pessoas, trabalhar em equipe. Porque é claro que uma mulher sozinha não consegue malemar construir uma casa. Uma casa até a gente fala assim, não, tudo bem, uma mulher vai conseguir sozinha construir uma casa. A gente sabe que tem umas mulheres que já faz isso. Mas 3 cidades, sozinha não dá. Então, com certeza, a Será tinha com ela pessoas que ela conseguiu conquistar, né? Passar o sonho, passar o projeto, passar a ideia. Olha essa planície, olha que coisa mais linda. Imagina aqui uma cidade, imagina pessoas morando aqui. Tantas pessoas que estão nas nossas aldeias, nas nossas tribos, não tem onde morar, porque aqui onde a gente já está muito aglomerado, já está muito cheio, as pessoas estão passando necessidade. A gente precisa largar as nossas tendas. Deus tem uma promessa sobre a minha família, e eu preciso colocar isso em prática. Eu vou construir cidades, eu vou edificar cidades, eu vou deixar um legado. Será fez a escolha certa. Todos nós temos escolhas. Preste atenção. Todos nós, todos os dias, temos escolhas. Você pode escolher diante de uma situação. Se você vai por um caminho ou se vai por outro. Se você vai estudar ou se você vai passar o tempo com entretenimentos que não levam a nada. Você vai escolher se você vai ser uma pessoa honesta, se você vai abrir mão de muitos desejos, de muitos impulsos, de muitas vontades, para ser uma pessoa íntegra e fazer aquilo que você sabe que é correto. Ou você pode também escolher ceder aquilo que você está com vontade. Você pode escolher dormir ou pode escolher ir para o quintal, tirar as pragas que estão crescendo no seu quintal. Literalmente ou figuradamente. São escolhas. Efraim fez a escolha dele. E Será fez a dela. Apesar de, repita comigo, apesar de. Mais uma vez. Apesar da história, apesar da tristeza, apesar da tragédia ter se batido na sua casa, apesar do preconceito, apesar dos olhares tortos que as pessoas olhavam para ela, apesar das palavras de desânimo que com certeza ela ouviu, apesar dela não ter o apoio dos seus pais em casa, apesar dela ser mulher, apesar de tudo, contrariando todas as perspectivas, apesar de, ela fez a melhor escolha, e ela falou: eu não vou ser conhecida como a irmã de fulano e fulano que era ladrão de boi, eu vou ser conhecida como uma mulher que cumpriu os projetos de Deus para essa geração. E vocês são o quê? Uma geração? 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 Geração eleita. Eleita para quê?
para construir algo, para edificar algo. Ah, mas eu tenho problema de saúde. Ah, mas meu pai e minha mãe. Ah, mas eu não tenho pai e mãe. Ah, mas não sei o quê. Mas apesar de tudo. Lembra dessa expressão, apesar de. Apesar de. Deus já te capacitou a ser uma construtora, um construtor que vai fazer a diferença nessa geração, porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, e Ele nos capacitou, Ele enviou o seu Filho, Ele nos enviou o seu Espírito Santo, que nos fortalece, que nos anima, que nos consola, que nos dirige, que nos conduz. Mas nós precisamos fazer a melhor escolha. Apesar de. Você está entendendo? Quem está comigo aqui? Faça a melhor escolha. Apesar de. Apesar do que já te aconteceu. Apesar da falta de apoio. Apesar de todas as coisas. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho recurso. Ah, mas você tem Deus, criatura. Você tem Deus, e quem tem Deus tem tudo. Aquilo que Deus colocou no seu coração, Ele vai dar os recursos, Ele vai dar capacitação, Ele vai dar habilidade, Ele vai colocar no seu caminho as pessoas certas, mas você precisa fazer uma escolha, a escolha que Será fez. Deus, eu vou ser conhecida por ser uma mulher que fez aquilo que o Senhor chamou para fazer, e ponto, custe o que custar. E Será então mudou a história daquela geração, mudou a história daquele povo, e mudou a história da sua família. A bênção que estava sobre a sua família se cumpriu através da escolha dela, porque ela fez a melhor escolha. E agora eu quero falar com você. O que Deus está te chamando para construir? Você foi eleita para construir algo, para deixar um legado, para deixar uma história, para deixar algo que abençoe outras pessoas. Não é só sobre a gente. Queridos, nós temos vivido um tempo muito esquisito, muito estranho, de muitos falsos ensinamentos, de palavras bonitas, ditas por pessoas muito bonitas, mas que vão ao contrário, que são contrários à palavra de Deus. Nós precisamos seguir a palavra. E a palavra diz que existe um processo pelo qual todos nós precisamos passar. Mas quando nós passamos por esse processo, nós aceitamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, seja o que for. E aí a gente dá o primeiro passo, em resposta àquilo que Deus já nos chamou. Ele vai dar todos os recursos. Ele, com a música que a gente canta, Deus vai na frente, abrindo caminho. Deus vai na frente, abrindo caminho, mas a gente precisa andar, a gente precisa se movimentar, a gente precisa sair do lugar. Muitas vezes a gente fica sentado na nossa cadeira, esperando as coisas acontecerem. Ah, o Senhor, eu quero muito ser muito rico, e ter um trabalho muito bom, e ganhar bem, construir minha casa própria. Tudo bem, você pode sonhar com isso. Mas existe um processo para isso acontecer. Você não pode ficar sentado no sofá, esperando alguém bater na sua porta. Olha, vou te dar um emprego por R$5.000 por mês, você quer? Para fazer o quê? Para ficar lá à frente do computador. Você vai ter que começar. Você vai precisar levantar do sofá para começar. Vai precisar o quê? Começar o processo, como Será fez do começo. Será começou lançando os alicerces de uma casa. Será precisou fazer, porque eles não tinham tijolos como hoje, não era comprar tijolo, tinha que pegar pedra. Ele tinha que pegar as pedras, moldar as pedras para fazer uma pedra, depois colocar uma pedra sobre a outra, fazer cada pedra se encaixar para fazer uma casa. E repetir esse processo até que formar uma cidade.
E repetir esse processo até formar 2 cidades. E repetir esse processo até formar 3 cidades. Se você é curioso, se você for procurar na internet, 2 dessas cidades a gente sabe onde é e existem até hoje. Existem até hoje as cidades de Ceará, 2025. Então, em nome de Jesus, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? O que é para eu construir? O que o Senhor quer que eu construa? O que Deus colocou na sua mão para você fazer? Feche os seus olhos e ore. Ore perguntando para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu construa? Para o que o Senhor me chamou? Para o que o Senhor me elegeu? Se você quiser se ajoelhar e ter esse tempo de oração com Deus, para que o Espírito Santo realmente revele no seu coração o propósito dele para a sua vida. Deus está chamando você para fazer a diferença nessa geração. Suas escolhas definem a sua história. O que define a sua história não é seu pai, não é sua mãe, não é o que aconteceu quando você estava no ventre, não são os erros que você já fez. O que define a sua história não foi as falhas de outras pessoas para com você, não foi as traições, não foram as decepções. O que define a sua história não é a sua conta bancária. O que define a sua história não é quantos seguidores você tem nas redes sociais. O que define a sua história são as suas escolhas. Então você precisa escolher hoje. Escolha hoje. E eu quero que a gente tenha um momento de oração agora por você que quer construir alguma coisa. Aquilo que Deus está colocando no seu coração. Você que quer construir algo, assim como Ceará fez. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Vamos ter um momento profético nesse momento. Nós vamos liberar sobre você aquilo que Deus está colocando no seu coração. Deus não te chamou para ficar sentado, sentada. Deus não te chamou para ser mais uma. Deus não te chamou para você passar por essa vida a passeio. Deus te chamou para você mudar a história dessa geração, para você mudar a história da sua família. Os seus descendentes serão transformados por causa da sua escolha. Ah, mas a minha avó fez assim, minha mãe fez assim, minha tataravó fez assim. Mas em você eu declaro que está quebrada toda maldição, em nome de Jesus. Porque você vai fazer diferente, porque você vai fazer a escolha diferente. Quero chamar os pastores aqui para orarem, ministrarem sobre a vida de cada um que estiver aqui na frente. Em nome de Jesus.